Olá! Iniciando mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou começar uma nova playlist. Playlist? Eu acho que é assim que chama. Mas então, o que é essa playlist? Vai ser histórias ou contos 100% baseados em fatos reais. O que são elas? É assim. Nesse vídeo eu vou contar a história de quando o Dourado enfrentou dois cachorros. Então eu vou contar histórias sobre as galinhas e sobre os outros animais, tipo Bob, essas histórias. Mas nesse vídeo só vou contar duas histórias, porque uma vai ser muito rápida, então eu vou contar duas. Vai ser sobre o Dourado, que já tá cantando. Então eu vou contar. É que eu já gravei um vídeo contando essa história, mas não contei tudo muito certinho, como que foi. Mas quando eu tava gravando as galinhas, tava difícil lá de gravar. Tava correndo e tava muito difícil de gravar. Com as galinhas correndo e falando, e é difícil. Então eu vou gravar e vou dizer como que foi isso. Primeiro, foi assim. Foi em março, eu acho que lá no dia 20 de março, foi assim. Tava chegando, o Bob tava cantando. O Bob, não é mais o Dourado, também tá. Mas então, entrou, é assim, tava entrando um carro pelo portão. Então, o carro tava entrando. Mas aí, tipo, perto de lá da onde tava o carro, tinha dois cachorros. Um caramelo, tinha que ser um caramelo. Tamanho médio, não parecia ser ainda meio jovem, mas já era grande. Era do tamanho de um cachorro normal, basicamente. E junto com ele tinha um outro cachorro, que eu não sei se era macho ou fêmea, mas eu acredito que era fêmea. O outro eu consegui ver, ele era macho, deu pra ver. Então, esse outro que eu acho que é fêmea era meio pretinho e tinha barriga laranja. Eles entraram e tava de boa. Mas o que tava acontecendo é que as galinhas estavam sendo guardadas. O Dourado e a Violeta estavam lá soltos andando. E aí, num momento, o cachorro tava lá. O caramelo entrou, mijou o caramelo, o cachorro, e ele foi. E a outra tava lá, calminha. E aí, o caramelo desceu correndo e a outra também foi atrás. O que aconteceu? Lá embaixo. E aí, como a Violeta e o Dourado estavam sendo guardados, aí os cachorros desceram. E aí, o caramelo foi correndo pra direção do Dourado. Que tava, tipo, a Violeta, ela tava lá ciscando da terra. De onde ele sempre fica. O Dourado tava lá no centro. Tem lá um pé de cabra. Eu acho que eu falei certo dessa vez. E tem lá a terra. Mas não lá. Mas lá embaixo. Onde fica, tipo, um terreno vazio. Tipo, meio vazio. Uns 10 metros vazio. Se você ver aquele vídeo, você vai entender melhor. É só se procurar o Dourado enfrentou dois cachorros que dá pra descobrir, dá pra entender. Então, a cachorrinha pretinha foi lá pra terra, junto com a Violeta. Tipo, caçar comida, fazer. Não sei, foi lá caçar comida. E aí, enquanto o outro, o caramelo, foi lá. E o Dourado tava lá parado, lá no meio, não sei por que ele tava parado. E ele tava lá parado, e aí, e aí o caramelo foi lá direto pro Dourado. E o Dourado, tipo, ele ficou maluco, porque ele nunca viu um cachorro aqui no quintal, normalmente. Tipo, ele nunca viu nenhum animal. E aí o cachorro, tipo, o cachorro foi e brigou com ele. Foi lá morder ele. E o Dourado já, que nunca tinha visto assim, ele foi e brigou com o cachorro. O que aconteceu? O Dourado deu esporada, bateu no cachorro. E o. E picando. E o cachorro mordendo as pernas do Dourado. Tentando morder o Dourado. E aí o Dourado tava lá espantando o cachorro. O Dourado tava batendo e o cachorro tava já quase fugindo. E aí a outra cachorrinha que tava lá, ela viu a Violeta. A Violeta saiu correndo. Que ela não é o Dourado. E ela saiu correndo. A outra cachorrinha, ela viu que o Caramelo tava lá apanhando e foi lá ajudar o Caramelo. Deu os dois contra o Dourado, foi bem justo. E o Dourado ainda bateu neles. E aí o Dourado, tipo, bateu e ele correu. E os cachorros ficou, tipo, parado, paralisado, só olhando o Dourado.
correndo. Aí os cachorros, tipo, voltou, subiu. E a gente foi dar pão pra eles. Eles pegaram o pão e foram embora. Pelo portão que tava aberto. Foram embora. E o Dourado perdeu uma unha. Que nunca mais cresceu. Até hoje, né, não cresceu a unha. Tava crescendo um tempo atrás, mas parou de crescer. Por quê? Não sei. Mas então o Dourado venceu os dois cachorros. Fugiu, mas os cachorros também fugiram. Mas, não vou contar só essa história, porque tem mais uma. Eu não contei, eu acho que ainda. Isso foi alguns meses antes de iniciar o canal. Já faz um ano, mais ou menos. Foi em maio do ano passado. Ou junho do ano passado. Antes de criar o canal, mas aí, um dia, eu tava. O Dourado tava lá, dentro da onde ele fica hoje. Lá do lá onde as galinhas ficam, lá perto do galinheiro. Então, lá, o que tinha? Tinha um jacu. Quem não conhece, jacu é tipo da espécie das galinhas. O jacu, ele é tipo um pássaro, é tipo uma galinha voadora. Isso mesmo, é uma galinha que voa. Eles podem voar e é selvagem. São animais selvagens, não são domésticos que nem as galinhas. Eles são animais ariscos que não são pra cuidar. Dá pra cuidar? Eu acho que dá, mas não são pra cuidar mesmo. Então o jacu, ele tava lá. E a gente viu o jacu. Não vem geralmente jacu, esses pássaros grandes aqui. Raramente vê um gavião aqui. Esses dias tinha um gavião, mas ele foi embora rápido. Então o jacu veio, ele veio, mas aí eu acho que ele veio por causa que sentiu o cheiro da comida das galinhas. Eu não sei de onde que ele é, porque ele deveria estar perdido, por causa que nunca tem jacu aqui. Então o jacu entrou, não entrou não, dentro da casa não, ele tava lá fora na árvore. E, tipo, ele olhou pra baixo, onde fica o Dourado e a Violeta. E o Dourado ficou olhando pra ele, tipo, encarando. A gente jogou milho lá, da onde o Dourado fica a Violeta, pra ele descer lá e comer. Não, acho que a Violeta ainda não tinha. Não, a Violeta não, era a Frangolina e o Dourado estavam lá. E a Carijó, eu acho que também. A Violeta ainda era bebê. Ela era bebê, então tava lá a Frangolina eu lembro, tava lá com medo. Jacu, que eles nunca viram. Tipo, eles nunca viram isso. E é muito diferente do que uma galinha. Tipo, eles têm tipo umas penas, são bem diferentes. Então, o Jacu entrou, aí o Jacu tava lá descendo aos poucos, e o Dourado tava só de olho. Tipo, parecia que o Dourado só tava com medo dele, não ia fazer nada. Aí ele tava descendo lá pra comer o milho. E o que que fez? O Jacu desceu, aí ele tomou coragem e desceu. Não ficou nem 2 segundos lá, o Dourado já foi pra cima dele. E o Jacu começou a bater o galo não, o Dourado começou a bater nele, pegou, bicou o pé dele, bicou a cabeça, arrancou pena do Jacu, mordeu não, picou a asa dele. A sorte é que o Dourado ainda não tinha espora naquela época, ou era bem pequenininha. Senão o Jacu ia ficar gravemente ferido. Aí o Dourado arrancou pena do Jacu. E aí a gente foi lá tentar tirar o Jacu. Aí o Jacu também tinha medo. E ele começou a correr e o Dourado atrás dele, bicando o rabo dele. As penas, arrancando pena do Jacu. E aí o Jacu voou e subiu lá. Ele ficou lá no galho com medo. E o Dourado só olhando com a pena na boca. A pena dele na boca. Aí o Dourado não, o Jacu voou e foi lá perto do pé de cabra e ficou lá parado, tipo, com medo. Morrendo de medo. E aí o Jacu foi embora. Até hoje ele não voltou. Traumatizado depois daquele dia. Não. O Jacu tava gritando de dor e o Dourado não soltava. É que nem aquele dia. Da outra história, o de Hulk foi e bicou o outro galo, que eu já contei no canal. Então, essa foi as histórias do Dourado. Porque acho que o Dourado é gentil. Não é. Às vezes é com as pessoas, mas é raramente. E poucas pessoas. E ele é bem bravo com os animais. Ele bate em cachorro. Ele é mais suave com as galinhas. Ele é mais suave com alguns animais, certos animais. Mas geralmente quando é algum animal que ele nunca viu, ele bate, que deu o Jacu.
Porque o Jacu, acho que era um macho, tipo, deixou o Dourado intimidado e foi e bateu nele. O Dourado. Acho que o Dourado ia ficar de boa, tipo, só de olho nele. Poderia acontecer isso? Poderia, mas eu achei que o Dourado ia ficar só olhando o Jacu lá, comendo. E aí, tipo, depois que o Jacu já tivesse comido, que o Dourado ia começar a bater nele pra ele ir embora logo. Mas não. Mas então foi tudo isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Ai, vai ter mais histórias. E tchau.